Meus amores, aqui é Rafa Fustanho da Mirna, que comprava livros. E hoje eu vou comentar com vocês sobre um livro que eu já tinha mostrado pra vocês. Todas as vezes que chega tem unboxing, eu comento com vocês. Eu cheguei a fazer sorteio no evento da menina, é da minha parceirona Faro. E ele tem uma capa linda, chama O Melhor da Amizade. Ele pode enganar um pouco, porque parece um livro light, mas ele não é. E aqui já fica o meu aviso, que se você estiver num momento frágil, principalmente sobre violência doméstica, sobre armas, enfim, ele vai abordar esse assunto. Um assunto que a gente tem até comentado bastante nos últimos meses, infelizmente, porque tem tido vários atentados a escolas. Então, O Melhor da Amizade, na verdade, vai abordar muitas dessas coisas. Nos Estados Unidos é sempre uma questão muito forte por causa da facilidade e da cultura americana em se ter armas em casa. Aqui no Brasil tentaram até colocar, né, até a violência tal que a gente vive, mas ali tá mais forte, né, na sociedade, é mais comum que as pessoas tenham armas em casa. E a gente mesmo, quando tá assistindo um filme americano e a mocinha tá em casa sozinha, a gente fala, por que ela não tem uma arma? Como se fosse uma coisa super natural que todo mundo tivesse de ter, como se fosse, sei lá, o que uma pessoa sozinha precisa ter. Uma vassoura, entendeu? Tipo assim, uma coisa que é de máxima utilidade. E não deveria ser tão fácil assim, porque a arma é algo perigoso pra própria pessoa e para as pessoas. Mas a pessoa tá entrando ali e tá roubando. A gente acabou de ver uma adolescente, também nos Estados Unidos, que foi buscar os irmãos, né, os dois irmãos mais novos, o menor de idade. Ele tocou a campainha e um senhor de 80 e poucos anos achou que ele era um assaltante e atirou, né? Eu nem sei se o rapaz faleceu, mas enfim. Então essas cenas se repetem muitas e muitas vezes. Então vamos lá comentar. Eu primeiro vou falar sem spoilers e depois eu vou entrar nos spoilers, tá? Pra vocês, pra explicar por que eu não dei 5 estrelas pro livro, tá? Vamos lá então. O Melhor da Amizade vai contar a história de 3 amigas. Elas tinham meio que uma combinação assim na vida que seria perfeito se elas, além, né, de morarem muito próximas umas às outras, elas se casassem com homens, né, que fossem bacana, tivessem filhos em datas próximas para que eles fossem amigos. Eu tô falando aqui das 3 que narram cada um dos capítulos, que é a Kendra, a Lindsay e a Dani. Esse livro já começa muito forte porque a autora, que o nome dela é Lucinda Berry, ela vai dedicar essa história a todas as pessoas que já foram vítimas de violência doméstica. Então a gente já se prepara para o quê, né? Para uma história muito forte. As 3, então, vão narrar e vão começar a falar sobre os seus filhos. Os 3 são muito amigos, têm a mesma idade e estudam juntos, eles são adolescentes. Seguindo a ordem, né, o filho da Kendra é o Sawyer, o da Lindsay é o Jacob e o da Dani é o Caleb. Dentre esses 3, um vai morrer numa noite fatídica, onde se escutaram barulho de tiros. Algumas pessoas pensaram que eram fogos de artifício. Um deles entrará em coma e o último deles, o terceiro, vai ficar tão traumatizado por ter presenciado a cena que vai entrar num processo de não conseguir falar, se comunicar. E tá todo mundo esperando muito que ele se comunique, porque afinal de contas ele pode contar e solucionar o caso, né, pro detetive Locke, que quer descobrir o que aconteceu naquela noite. A partir desse momento, a amizade dessas 3 mulheres começa a ficar estremecida, porque além de, acima de tudo, fica o quê? A família de cada uma e a decisão e o que aconteceu com cada uma e por que aconteceu. Você fica pensando, uma mãe fica pensando, por que o meu filho morreu e o dela tá vivo? Por que o dela não consegue falar? Porque começam também a dizer que de repente ele não tá falando pra proteger alguma coisa, ou não é nenhum trauma, enfim, né? Tem várias questões. A cada capítulo a gente vai vendo o quanto cada uma delas recebeu a notícia, o como foi, se o filho foi morto, se o filho tá em coma, e principalmente uma das mães, como é que ela começa a lutar por algo que acontece com o filho dela. Ela muda muito de chave, ela entende melhor o que é amizade, entende melhor qual é o papel dela, né, o que ela acredita que seja certo, por causa desse filho.
Bom, esse livro, ele é um livro que ele começa muito bem, no meio ele perde um pouquinho do embalo e no final, eu vou dizer que foi um final que eu gostei, mas eu não amei. Eu esperei de verdade que viesse um plot onde as coisas acontecessem assim, de uma maneira que, nossa, que sabe aquela sensação de, ai, não pensei em nada disso? Pois é, apesar de eu não ter descoberto exatamente o que tinha acontecido antes de lê-lo, eu fiquei com a impressão de que poderia ser melhor e poderia ter tido outra história no final, né? Eu acho que o epílogo também diz muito sobre o que a gente vai enfrentar, o que essas mulheres vão enfrentar dali pra frente. Bom, a minha nota para esse livro, então, são 3 estrelas. Eu não vou dar 4 nem vou dar 5, porque eu realmente acho que o final, pra mim, não foi tão maravilhoso. Porém, todavia, eu agora vou entrar nos spoilers dessa história. E aí vocês vão entender um pouquinho porque que muita gente amou e algumas pessoas acharam que foi bem decepcionante. E outras, assim como eu, não acharam que foi bem aproveitada essa história. A partir do momento que a gente tem esses três amigos, a gente vai descobrir que 2 deles tinham um relacionamento, tá? Então eu vou dizer que o que foi. A Kendra, ela era mãe do Sawyer. O Sawyer vai ser o que vai ser morto. A Lindsay, ela tinha o filho Jacob. O Jacob é o que está em coma. Enquanto a Dani é mãe do Caleb, que é o único que está vivo e não está conseguindo falar. O Sawyer e o Jacob, eles tinham uma relação que eles escondiam de todo mundo. Um deles se percebia-se, né, como apaixonado, como alguém que é gay, que tem um relacionamento ali, que quer namorar. Enquanto o outro dizia que ele não era, que somente aquilo era meio que uma curtição pra ele, né? Mas eles tinham esse relacionamento. Eles escondiam e faziam com que o Caleb se sentisse mais... o Caleb, né? Se sentisse mais afastado deles. Mas ele jamais imaginou que fosse por causa disso. E, inclusive, a mãe dele, a Dani, ela descreve muito bem o quanto a sensação, mesmo que não fosse uma paixão dessa maneira, das mães deles quando mais jovens, elas também faziam o mesmo com ela, que era se unir muito, se apegar muito uma a outra e esquecer um pouco essa terceira componente desse trio. Quando a Dani descobre que o filho dela passou por isso, é muito óbvio, né? O Caleb, ele até vai muito a fundo para explicar que foi uma briga com o Sawyer. Que o Sawyer estava se sentindo culpado por ser gay, achou que ele estava tratando ele mal por causa disso, enfim. E nessa briga, ele pega uma arma e ele dispara no Sawyer. E o Jacob, ele tenta tirar a própria vida após ver que o Sawyer tá morto. Então, fica essa sensação de que o Caleb é o grande culpado dessa história e de que os dois são vítimas da situação dele ter uma arma e de quem era essa arma e por que eles estavam alcoolizados, eles eram menor de idade, só pode beber com 21 anos. Então toda essa situação vai precisar ser revertida pro papel de mãe da Dani, que vai, apesar de entender o que as amigas estão sentindo, ela também tem aquele papel de proteger os seus. Então ela vai meio que passar aquele pano básico para proteger o filho, né, e fazer com que ele não vá pra cadeia. Então, assim, são muitos momentos tensos, porque a partir dessa questão, elas não vão mais conseguir ser amigas exatamente. Uma vai se virar contra a outra. E por mais que ela diga que entende as amigas, ela tá colocando realmente o filho dela num topo de que se ele fizer alguma coisa errada, enfim, ele não merece pagar por ser filho, por ela ter pena dele, enfim. Então essa é uma situação bem conturbada, né? E de uma maneira inteligente ela é inserida. Mas eu realmente achei que tivesse uma briga um pouquinho... Eu não imaginei, talvez, que o Caleb também fosse apaixonado. Enfim, né? Foi, assim, uma mini decepçãozinha no final. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui nessa Faria Editorial a oportunidade de dividir com vocês as impressões de O Melhor da Amizade. É um livro muito bacana de se conhecer, tá? Vou colocar o link aqui na caixa de descrição. O primeiro link é para compra na Amazon, então se vocês se interessarem, não esquece de ajudar essa autora de conteúdo que vos fala e comprar através do link, mesmo que não seja esse livro. Qualquer produto, você clicando no link, sendo direcionado para a Amazon e fazendo a busca lá dentro, a comissão do que você comprar vai diretamente para mim. E você não paga absolutamente nada mais por isso, ou seja, você tá aqui recompensando de eu fazer o vídeo, de eu falar com vocês e tudo, é uma forma de ser paga. E é uma forma muito bacana que a Amazon tem, né? Mas é um valor muito pouco mesmo que vai pra gente, mas de grão em grão, né? A gente enche o papo. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!